Olá a todos, vamos iniciar mais um vídeo aqui em nosso canal da Igreja Luterana de Interlagos. Mais um vídeo da nossa série Confissões Luteranas para hoje. Estamos já no vídeo de número 32, estudando o Catecismo Menor de Lutero. Já fizemos uma análise da introdução e do prefácio, já estudamos os 10 mandamentos e hoje é dia de estudarmos o Credo. Que Deus possa abençoar você e que este vídeo possa trazer não apenas conhecimento intelectual, mas também que possa abençoar a sua caminhada de fé. Querido irmão, querida irmã, falarmos do credo é falarmos de tudo aquilo que nós cremos. O credo não é uma oração, o credo é uma confissão de fé. E uma confissão de fé que não é exatamente a nossa pessoal, mas uma confissão de fé que a igreja cristã, ela fez questão de criar ao longo dos anos, ao longo das eras e dos tempos, e que nós simplesmente subscrevemos, nós assinamos, nós confessamos. Isso no nosso período, na nossa época em que vivemos tão pós-moderna, tão egocêntrica, tão focada no eu, na selfie, não combina muito. Quando nós falamos assim, eu creio conforme as palavras do credo, as pessoas de modo geral vão querer dizer, não, eu creio no que eu creio, o que importa é o que eu acho, o que eu penso. E volta e meia nós acabamos percebendo isso nas entrelinhas ou até mesmo de forma escancarada, quando muitas pessoas conversam e relatam no que creem. E às vezes não é apenas pessoas que estão fora da igreja, às vezes também membros cristãos, pessoas que estão há muito tempo, às vezes desde que nasceram na igreja. Elas vão dizer assim, bom, isso que está na Bíblia, eu concordo, eu creio assim. Bom, isso que está, aí eu já não sei se eu acredito desse modo. Isso eu não concordo, então eu não... Percebe? Talvez você que está assistindo esse vídeo tenha também questões parecidas. Talvez você também não concorde com tudo que está contido na doutrina da sua igreja, seja ela a igreja luterana ou outra denominação. Por isso que uma confissão de fé dos primeiros séculos da era cristã, como a confissão de fé que nós iremos tratar aqui, o credo apostólico, ela é tão importante, ela é tão basilar, ela é tão essencial. Porque quando nós confessamos ela, nós estamos subscrevendo e assinando aquilo que a igreja já fez nos primeiros séculos. E algo que não mudou, e que não muda, que não vai mudar. E mais uma vez nós estamos dentro de uma temática, de um assunto nada pós-moderno. Eu insisto nisso. Porque nós vivemos na era da pós-modernidade, onde muitas vezes é o que eu penso que tem que ser a lei. E não. Por que não? Eis a questão. Primeiro, porque nós estamos diante da doutrina. A doutrina, ela é eclesiástica. A doutrina é da igreja. E quando eu falo da igreja, não estou me referindo a uma instituição, a uma denominação, a um prédio. Eu estou falando a igreja de Cristo, a una sancta, a comunhão dos santos, conforme nós veremos no terceiro artigo. Queridos, sem mais delongas, vamos diretamente para o nosso texto. O nosso texto não é longo. Vocês vão ver que o vídeo de hoje vai ser bem mais curto do que o vídeo lançado na última terça-feira, mas eu creio que traz muitas informações valiosas para nós. O primeiro artigo do credo fala a respeito da criação, onde nós lemos: creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso,
Criador do céu e da terra. O artigo em si é apenas esse. E aí nós temos a explicação de Lutero no Catecismo Menor, naquele que significa isto. E aí nós lemos assim: creio que Deus me criou a mim e a todas as criaturas. Ele me deu corpo e alma, olhos, ouvidos e todos os membros, razão e todos os sentidos, e ainda os conserva. Além disso, Deus me dá vestes, calçado, comida e bebida, casa e lar, esposa e filhos, campos, gado e todos os bens. Supre-me abundante diariamente de todo o necessário para o corpo e a vida. E ainda na sequência, ele me protege contra todos os perigos e me guarda e preserva de todo mal. E tudo isso ele faz unicamente por sua paterna e divina bondade e misericórdia, sem nenhum mérito ou dignidade da minha parte. Por isso devo dar-lhe graças e louvor, servi-lo e obedecer-lhe. E isto é certamente verdade. Sempre quando nós nos referimos ao primeiro artigo do credo, nós estamos falando do Pai. E nós estamos falando daquilo que o Pai fez e daquilo que o Pai faz. Quando nós falamos o segundo artigo do credo, estamos nos referindo ao que o Filho fez e faz. Quando nós nos referimos ao terceiro artigo do credo, nós estamos tratando daquilo que o Espírito Santo fez e faz. E ter esse discernimento, esta percepção, esta perspectiva nos ajuda a compreender qual a exata necessidade de confessarmos a nossa fé, conforme as palavras do credo. Veja que o primeiro artigo, ele é extremamente sucinto, ele é curto. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É isso. Por que ele é mais curto do que os outros artigos? Porque, normalmente, este primeiro artigo, ou Deus o Pai, não havia tantas controvérsias, não havia praticamente controvérsias no início da igreja cristã. Mas aquilo que Lutero explica, aquilo que ele coloca como resposta no que significa isto, é extremamente valioso. Por isso é interessante nós voltarmos às palavras de uma forma um pouco mais detida. Quando ele diz: creio que Deus me criou a mim e a todas as criaturas, nós estamos afirmando no primeiro artigo que Deus é o nosso Criador. Pode até existir uma outra forma das pessoas imaginarem que a criação tenha ocorrido, que não pelos 6 dias, conforme Gênesis 1 e 2. Mas se alguém é cristão, dificilmente vai ser possível conceber que tudo veio do nada, sem que tivesse alguém fazendo tudo o que acabou aparecendo. Ele me deu corpo e alma, olhos, ouvidos, todos os membros, razão e todos os sentidos, e ainda os conserva. São coisas que nós, volta e meia, nos esquecemos. Parece que é normal enxergar, parece que é normal ouvir, tá tudo tranquilo. O anormal é não enxergar, o anormal é não ouvir. Na nossa cabeça, na nossa mente humana. Do ponto de vista bíblico, cristão, teológico, tudo isso é um milagre. Tudo isso é graça de Deus. Nem você, nem eu, nem ninguém merece. Mas nós recebemos. E mais, ele não apenas criou, como ele conserva. Por isso que nós vamos afirmar: Deus é o Deus Pai, é o Criador e mantenedor. Ele mantém, ele conserva. Além disso, Deus me dá bens materiais. Ele me dá vestes, calçado, comida e bebida, casa e lar, esposa e filhos, campos, gado e todos os bens. Ele me dá tudo o que sou, tudo o que eu tenho. Vem de Deus. E se ele me dá, parece, é meu, eu tomo posse, né? Aquela frase que muitos pastores de doutrinas fajutas utilizam, para não dizer
algo mais assim contundente. Nada do que nós temos é nosso. Nem os nossos sentidos, nem os nossos membros, nem a nossa casa, nem as nossas roupas, nem a nossa família. Não é nosso, mas Deus nos deu para que tomássemos conta. Por isso nós nos colocamos na posição de mordomos. Aqui entra a doutrina da mordomia cristã. Quando muitas pessoas acham que mordomia é apenas oferta, é apenas dar dinheiro para a igreja. Não é. Mordomia é muito mais do que isso. Mordomia é o nosso tempo. Eu falei no último vídeo, né? Lá na explicação do terceiro mandamento, lembram? Que o tempo que nós temos, na verdade, não é nosso. Mordomia dos dons. E aí nós compreendemos melhor a dinâmica das ofertas. Porque não é que eu estou dando algo para Deus. Eu estou simplesmente devolvendo aquilo que na verdade já é dele. E aí nós compreendemos melhor. Supre-me abundante diariamente de todo o necessário para o corpo e a vida. Tudo vem de Deus. Ah, mas foi o meu trabalho. Se Deus não te der saúde, não tem trabalho. Se Deus não te der trabalho, você não tem emprego. Ah, mas foi os meus esforços intelectuais. Se Deus não te der uma mente que raciocina, você não tem nada. Tudo vem dele, tudo provém dele. Ele me protege contra todos os perigos e me guarda e preserva de todo mal, porque o normal nesse mundo caído em pecado é que coisas ruins aconteçam. Só não acontecem mais porque Deus nos protege. E tudo isso ele faz unicamente por sua paterna e divina bondade, misericórdia, sem mérito ou dignidade da minha parte. Eu não mereço. Eu não mereço receber tantas coisas boas que Deus me dá. Ele me dá porque Ele é bom. Porque Ele é misericordioso. E por isso, por tudo isso, devo dar-lhe graças e louvor, servi-lo e obedecer-lhe. E aí nós compreendemos melhor a dinâmica dos mandamentos. Por que nós devemos obedecer a Deus? Não apenas porque os mandamentos foram criados por Ele, não apenas porque os mandamentos nos garantem uma vida tranquila e alegre e contente, mas porque Ele nos deu tudo. Quem somos nós para não servi-lo, para não obedecê-lo? E aí chegamos no segundo artigo do credo, que trata da redenção. E aí bem maior esse artigo do que o primeiro, né? Onde nós lemos: e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Nós que confessamos o credo apostólico em quase todos os cultos, temos ele de cor. Mas será que nós temos em nosso coração mesmo? Ou é só da boca para fora? Será que nós refletimos em todas essas palavras? Ou simplesmente repetimos de uma forma vã e vazia? O que significa isso? Vamos ver a explicação de Lutero. Ele vai dizer assim, creio que Jesus Cristo, verdadeiro Deus, e aqui ele não abre margens para qualquer espécie de dúvida. Jesus é Deus. Nascido do Pai desde a eternidade e também verdadeiro homem. Ele é Deus, ele é homem ao mesmo tempo. Nascido da Virgem Maria, é meu Senhor. E não é porque nós não somos católicos romanos que não afirmamos Virgem Maria. Ele remiu a mim, ser humano perdido e condenado. O que significa remir? Ele remitiu, ou fez uma remissão. Aquilo que existia em mim já não existe mais. Tudo aquilo que existia de ruim em mim não existe mais no tocante
a nossa perspectiva diante de Deus. É óbvio, eu continuo com a mesma natureza humana pecadora enquanto estou nessa vida e nesse mundo. Mas isso já não é mais contabilizado diante de Deus o Pai. Por quê? Porque eu tenho méritos? Porque eu fiz algo? Não, porque Cristo já fez tudo. Ele me resgatou e salvou de todos os pecados, da morte e do poder do diabo. Não com ouro ou prata, mas com seu santo e precioso sangue e sua inocente e amarga paixão e morte. Aqui está exatamente o motivo de nós sermos filhos de Deus, de nós sermos perdoados e salvos. A inteira obra expiatória de Cristo. E Ele fez tudo isso para que eu lhe pertença e viva submisso a Ele. Eu não sou mais de mim mesmo. Nunca fui, né? Mesmo antes, quando eu nasci em pecado e ainda não havia sido convertido, não havia recebido o batismo, não era regenerado, como se diz no jargão teológico, eu não pertencia a mim mesmo, eu pertencia ao diabo. É pesado falar isso, né? Mas ninguém de ninguém. Sabe aquela frase meio suspeita aí que as pessoas às vezes utilizam para fazer coisas equivocadas no tocante a relações? Ninguém é de ninguém. Eu quero dizer, nós não pertencemos a nós mesmos e nunca pertencemos. Isso nunca esteve em jogo. Porque como diz bem Lutero, ou você é montado por Deus ou você é montado pelo diabo. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Não tem meio termo. Eu não sou coluna do meio, eu sou ateu, eu sou agnóstico. Não, meu filho. Ou você é de Deus ou você é do diabo. É claro que nós, com um olhar humano, pecador, caído, nós não temos dimensão de poder olhar para uma pessoa e falar, essa é de Deus. Aí olha a outra pessoa, essa é do diabo. Não, por favor, nem devemos fazer isso. Mas Deus sabe quem são as pessoas dele e quem não são. E ele fez tudo isso para que eu lhe pertença, eu viva submisso a ele, eu pertenço a ele, e em seu reino e o sirva em eterna justiça, inocência e bem-aventurança. E assim como ele ressuscitou da morte, vive e reina eternamente, isto é, certamente verdade. Cristo reina e vive eternamente. Glória a Deus. Nós podemos viver a nossa vida de uma forma diferente. Ele venceu a morte, o pecado e o diabo na cruz. E essa vitória nos é imputada, nos é atribuída pela fé que nós temos nele. E a fé, que é uma obra humana, que nós decidimos crer em Cristo, não. Aí vem o terceiro artigo da santificação. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. O que significa isto? Lutero vai dizer: creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor. Não posso crer. Não posso crer. Enquanto eu não tiver essa dimensão, enquanto eu não tiver essa percepção, esse entendimento, não saberei a importância da palavra, não saberei a importância do Espírito Santo, de me alimentar constantemente, diariamente. Irei desprezar tudo isso. A minha fé irá fraquejar. E se nada ocorrer, eu irei perder a minha fé. E se eu perco a minha fé em Cristo, eu perco tudo aquilo que Ele me dá. Eu perco o perdão, eu perco a salvação, eu perco a vida eterna. E aqui, mais uma vez, não tem meio termo. Ou é ou não é.
Ou crê ou não crê. Ou é perdoado ou não é perdoado. Ou é salvo e tem vida eterna, ou não é salvo e tem condenação eterna. Porque de uma forma ou de outra seremos eternos. Ou iremos viver uma vida eterna, ou iremos estar em condenação eterna. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho. O Espírito Santo me chama pelo Evangelho, me iluminou com seus dons, me santificou e me conservou na fé verdadeira. E o que significa isto? Assim também chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra. E em Jesus Cristo a conserva na fé verdadeira e única. É Ele quem faz esse chamado. E a função do Espírito Santo não é apontar para si mesmo, mas é apontar para Cristo. E nesta cristandade Ele perdoa a mim e a todos os crentes diária e abundantemente todos os pecados. E no dia derradeiro Ele ressuscitará a mim e a todos os mortos. E dará a mim e a todos os crentes em Cristo a vida eterna. Isto é certamente verdade. É o Espírito Santo quem nos leva à fé. É o Espírito Santo quem nos mantém na fé, por meio dos meios da graça, por intermédio dos meios da graça, para não ser redundante. Palavra e sacramentos do batismo e da Santa Ceia. Tudo isso, você que é luterano, de repente está careca de saber, né? E aí de repente pode pensar, eu não preciso mais estudar isso aqui não, pastor. Tudo isso que você falou eu já sei. A gente precisa estudar sempre. Parece que eu estou repetindo o vídeo anterior, o final. Mas é necessário reafirmar. Como diria um professor do seminário, muito querido e muito sábio, o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. Às vezes a gente quer falar só coisa nova, só novidade, né? Não. Tem coisas muito antigas que continuam válidas. É o credo. E é isso. Esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que tenha sido de proveito para você, assim como foi para mim. Podemos confessar a nossa fé no Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. As pessoas da Trindade se relacionam. Eles não são uma ilha. Por isso é triuno. Não são três deuses. São três pessoas em um único Deus. E é muito interessante. Esses tempos eu vi uma camiseta, né? Onde nós temos a seguinte mensagem: 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. E achei uma forma muito bem sacada de testemunharmos a nossa fé. Porque é óbvio que uma pessoa que não vai compreender muito bem pelo ponto de vista doutrinário, teológico, cristão, vai se perguntar: esse cara tá doido? 1 mais 1 mais 1 é igual a 1? Que conta é essa? Que equação é essa? E aí é a oportunidade de nós testemunharmos a nossa fé, de falarmos do que cremos. Eu não dei o pano de fundo do credo. Em outro momento a gente fez isso lá no início, lembram? Lá no início. Nós chegamos a estudar os credos, eu falei um pouquinho. Você pode dar uma olhada naqueles vídeos iniciais, mas é lembrar que a igreja cristã, ela teve que fazer os credos, né? O credo apostólico é um destes, para reafirmar a sua doutrina contra heresias. E as heresias, normalmente, elas não vêm de fora da igreja, elas estão dentro da igreja. Por isso que é tão importante nós, como cristãos, nos cultos, como igreja, testemunharmos a mesma fé que os nossos pais na fé confessaram. Fique na paz do Senhor, curta, comente e compartilhe este vídeo e até o nosso próximo vídeo.